E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Olha só, tá chegando um quadro novo aqui no canal, o quadro se chama Reação Marota, isso mesmo, esse é o React do Wizarding Bruno. Eu vou aqui reagir aos mais diversos conteúdos de Harry Potter, trailers, teasers, sei lá, posts no TikTok, posts no Instagram. Vou reagir a vídeos dos meus amigos criadores de conteúdo e vou reagir também aos comentários que vocês fazem nos meus vídeos, beleza? No vídeo de hoje, no Reação Marota de hoje, eu vou reagir a uma teoria criada pelo Quinto Maroto. Nessa teoria, ele fala o que teria acontecido se Dumbledore não tivesse morrido. Obviamente, o que teria acontecido de acordo com a visão dele, de acordo com a teoria dele, beleza? Eu vou reagir ao vídeo, vamos ver o que a gente encontra aqui, o que a gente tem pra falar, beleza? Eu vou reagir aqui em tempo real, vocês então me acompanhem. Bora lá? Mas e se o Dumbledore nunca tivesse morrido? Teria a história do mundo bruxo sido tão diferente assim? Teriam muitas vidas sido poupadas? Ou talvez teria dificultado mais as coisas e talvez o Lorde das Trevas nem tivesse sido derrotado? Bom, eu já vou fazer uma pausa aqui. Pra ser bem honesto, eu já vi essa teoria, eu já assisti esse vídeo. Inclusive, nós debatemos essa teoria no Conselho Ancestral, há 2 Conselhos Ancestrais atrás. A gente debateu essa teoria do Quinto Maroto. Porém, eu confesso que eu não lembro se na teoria ele dá resposta para essas perguntas que ele fez aqui no início. Ele pergunta se vidas seriam sido poupadas pelo fato do Dumbledore estar vivo. Eu já vou dizendo que eu acho que não. Eu acho que pessoas ainda morreriam. Afinal de contas, na Primeira Guerra Bruxa, o Dumbledore estava vivo e vários bruxos morreram, né? Nessa luta, nessa guerra contra as forças do mal, contra o Voldemort. Inclusive, nos primórdios ali, né, no início, né, da Segunda Guerra Bruxa, bruxos como Sirius, por exemplo, morreram. E o Dumbledore ainda estava vivo. Então, eu não acho que o fato do Dumbledore estar vivo teria poupado muitas vidas. Eu acho que bruxos continuariam morrendo como morreram com ou sem o Dumbledore. Mas vamos lá. Para responder isso, precisamos voltar lá no ano de 1899, que é o ano em que Ariana Dumbledore, a irmã de Alvo Dumbledore, morre. Esse vai ser um fator determinante na nossa teoria, pois sabemos que após a morte de Ariana, que eram obscuros, Dumbledore carrega um peso muito grande pela perda da irmã, porque ele se sentia ali que ele teve uma certa negligência pelo cuidado dela, depois que ele conheceu e se apaixonou por Gellert Grindelwald e começou com toda aquela ambição em busca do poder e das relíquias da morte. Dumbledore nunca se perdoou pelo que aconteceu com a sua irmã, fazendo com que quase 100 anos depois ele tomasse uma atitude que causaria sua morte. No ano de 1996, Dumbledore estava em busca das Horcruxes de Lord Voldemort, e diferente dos filmes, nos livros ele sabia que o Voldemort tinha feito Horcruxes, ele só não sabia quantas. Então... essa é uma parada que é importante, porque assim, na adaptação de Enigma do Príncipe, isso foi bem confuso. Porque depois que o Harry e o Dumbledore assistem à memória verdadeira do Slughorn, o Dumbledore, ele para e fala assim com o Harry, que ele sabia que aquilo era magia poderosa, né? Ele tá com o diário na mão, né? O diário de Tom Riddle na mão. Ele fala que ele sabia que quando o Harry trouxe aquele diário pra ele, que aquilo era magia poderosa, mas ele não sabia o quão poderosa. Ou seja, isso indica que ele não sabia que era uma Horcrux, certo? Beleza. Mas aí, na mesma cena, ele fala pro Harry que o Harry pergunta, é isso que você tá fazendo então, né, senhor? Quando você sai da escola, você tem saído pra procurar Horcruxes. Ele vai e confirma que sim. Então, peraí. Como que você acaba de dizer que não sabia que essa magia se tratava de uma Horcrux, mas ao mesmo tempo você tá dizendo que você saía pra procurar Horcruxes? Então, é muito confuso. Em Enigma do Príncipe, não é demonstrado que o Dumbledore sabia. O Dumbledore sabia que o Voldemort tinha dividido a alma desde o final de Câmara Secreta, quando o Harry traz pra ele o diário de Tom Riddle.
Ali ele soube que aquilo se tratava de uma Horcrux, porque ele viu que o comportamento da lembrança do Voldemort tinha sido algo que ele nunca tinha visto na vida. Como assim, uma lembrança se comportar daquela forma, sabe? Aí ele sabia que o Voldemort tinha dividido a alma. Só que ele não sabia quantas vezes. Ele não sabia em quantas partes o Voldemort tinha dividido a alma. Quantas Horcruxes o Voldemort tinha feito, né? Mas ali ele já sabia. Ele só precisava saber essa informação do número de vezes que o Voldemort tinha dividido a alma. Por isso ele precisava da memória do Slughorn. Ele vai até a antiga casa da mãe de Lord Voldemort e lá ele encontra o Anel de Marvolo Gaunt, que era uma das Horcruxes. Porém, o anel também era uma das relíquias da morte, a Pedra da Ressurreição. Em uma tola tentativa de trazer sua família de volta, Dumbledore coloca o Anel de Marvolo Gaunt em seu dedo. Porém, Voldemort havia colocado uma poderosíssima maldição que deixa o bruxo com os dias contados. Graças a Snape, Dumbledore consegue alguns meses a mais de vida para planejar sua morte, porém, aquilo já era algo inevitável. Mas e se durante sua jornada entre 1899 e 1996, Dumbledore tivesse se perdoado por tudo que aconteceu com Ariana? E se esses quase 100 anos tivessem servido como redenção pessoal para o velho bruxo e ele se perdoasse? Nesse caso, Dumbledore jamais teria colocado o anel em seu dedo e jamais teria sido amaldiçoado. E é a partir daqui que a gente embarca no mar da teoria e da suposição com o que teria acontecido no 6º ano de Harry Potter em Hogwarts se Alvo Dumbledore não tivesse morrido. Bom, faz muito sentido, a base da teoria dele faz muito sentido. De fato, Dumbledore ele se culpava pela morte da Ariana, inclusive tem um vídeo aqui no canal, é um episódio da série do Dumbledore, que eu tenho aqui no canal, em que eu falo sobre isso. Esse é o maior trauma da vida do Dumbledore, né? Ele nunca conseguiu superar verdadeiramente a morte de Ariana, porque ele se considera culpado. Afinal de contas, foi durante um duelo entre Dumbledore, Grindelwald e Aberforth, o irmão de Dumbledore, que a Ariana morreu. Não se sabe de onde que veio o feitiço que matou a Ariana. Se veio da varinha do Grindelwald, se veio da varinha do Aberforth, se veio da varinha do Dumbledore. Mas, independente disso, o Dumbledore se considera culpado, porque ele é que trouxe o Grindelwald para a vida deles, né? E foi aí o motivo de tudo isso ter acontecido. Então, ele se julga definitivamente o culpado por tudo. Então, se ele realmente se perdoou, se ele realmente tivesse se perdoado, ele nunca, eu imagino, que ele não teria tentado usar a Pedra da Ressurreição para poder trazer os pais dele e a Ariana para poder se desculpar, né? Ele teria passado por isso já teria superado isso, né? E aí, nesse sentido, ele não colocaria o anel de Gaunt no dedo, não teria sofrido com a maldição, e não sofrendo com a maldição não haveria motivo para ele planejar a sua própria morte, né? Então, a base aqui da teoria tá muito bem feita, tá de boa. Vamos continuar. Partindo do princípio de que Dumbledore não estaria amaldiçoado, algumas coisas ainda teriam acontecido da forma que elas aconteceram. Por exemplo, ele ainda teria ido junto com Harry até a caverna para conseguir pegar o medalhão de Slytherin. E ao retornar a Hogwarts, Draco teria feito com que os Comensais da Morte entrassem no castelo da mesma forma, até porque não tinha como Dumbledore saber, porque o Draco não contou isso pro Snape, logo o Dumbledore também não sabia. Dumbledore estaria um pouco debilitado por conta da poção que ele teve que tomar ali para poder pegar o medalhão de Slytherin da caverna. Porém, nesse cenário, o Dumbledore não estaria amaldiçoado, ele não teria os seus dias contados, ele não teria planejado a sua própria morte com o Snape, então ele não precisaria petrificar o Harry assim como ele fez nos livros. Essa é uma parada interessante, galera. Acho que é bom fazer uma pausa aqui para explicar. É mais um problema de adaptação de Enigma do Príncipe, na minha opinião, porque vejam, no filme, o Dumbledore simplesmente pede pro Harry ficar ali escondido e não sair dali. E aí o Harry assiste tudo, assiste os Comensais chegarem, vê o Draco ali, vê o Snape chegar, enfim, vê tudo. Vê o Dumbledore morrer e ele não faz nada. Tipo, ele assiste a tudo isso sem fazer nada, sem reagir, sem tentar fazer alguma coisa pra poder ajudar o diretor, sabe? Tipo, só depois é que ele sai correndo atrás do Snape, depois que o Dumbledore já foi atingido, já tá morto. Isso, pra mim,
Qual que é o problema dessa adaptação pra mim? O problema dessa adaptação é que ela vai contra o caráter do personagem, que é o Harry. Se você vê nos livros, o Harry é extremamente corajoso, ele é extremamente impulsivo em diversos momentos, né? Então, assim, de jeito nenhum que o Harry teria ficado como ele ficou no filme, parado ali vendo tudo acontecer. Ele teria feito alguma coisa. Por esta razão, conhecendo o Harry, sabendo dessa impulsividade, dessa coragem dele, o Dumbledore paralisa ele, para que ele não se mova e não faça alguma coisa estúpida na cabeça do Dumbledore, por exemplo. Então o Dumbledore protege o Harry ali dessa forma. Por isso que eu acho que essa adaptação blé, né? Vamos continuar. Nos livros, Dumbledore petrifica Harry Potter para que ele não interfira, porque ele sabia que o Snape ia matá-lo, então ele não queria que o Harry interferisse. Então ele petrifica o Harry. Nesse cenário, isso não teria acontecido. Dumbledore e Harry Potter duelariam juntos contra os Comensais da Morte na Torre de Astronomia. Embora Dumbledore estivesse em desvantagem numérica, estamos falando de Alvo Dumbledore, e é um Alvo Dumbledore que não estava ali para morrer aquela noite. Então a conversa teria sido muito diferente. Alvo Dumbledore teria duelado com todos os Comensais da Morte sozinho, enquanto Harry duelaria com o Draco. A gente pode ver lá em Ordem da Fênix, no livro, né, que o Dumbledore teve uma grande facilidade em lidar com todos os Comensais da Morte lá no Ministério da Magia. Então ele não teria dificuldade nenhuma em derrotar ou até se precisasse matar todos aqueles Comensais da Morte. Bom, aqui é o seguinte, duas coisas. Uma, eu não acho que teria sido dessa forma, tipo, o Dumbledore lutando contra todos os Comensais e o Harry lutando só com o Draco. Eu acho que o Dumbledore, como ele fez lá em Ordem da Fênix, ele teria uma facilidade grande pra duelar com os Comensais ali, mas eu acho que alguns Comensais iriam tentar, sei lá, capturar o Harry, pegar o Harry de alguma forma, pra manipular o Dumbledore. Olha só, a gente tem o Harry, ou você se entrega, ou a gente mata ele, sei lá, alguma coisa assim. Porque, assim, muita gente fala, mas os Comensais nunca realmente atacaram o Harry de verdade, porque o Voldemort sempre falava que o Harry era dele. Olha, realmente existia essa ordem do Voldemort. O Harry é meu. Mas, se vocês leram os livros, vocês vão ver em diversos momentos os Comensais da Morte atacando o Harry pra valer, tá? Atacando pra valer mesmo. Se vocês voltarem lá pra Ordem da Fênix e assistirem como que foi a batalha do Departamento de Mistérios, vocês vão ver várias vezes o Harry sofrendo ataques ali que poderiam ter sido letais pra ele. Então, eu vejo os Comensais tentando ali atingir o Harry. Então, eu não acho que a batalha ia ser linear dessa forma, sabe? O Dumbledore lutando só contra os Comensais e o Harry só contra o Draco. E não acho que o Dumbledore mataria. Eu acho que o Dumbledore não duelaria pra matar. Eu acho que ele faria a mesma coisa que ele fez no Departamento de Mistérios, quando ele chega lá e vê que a Ordem da Fênix tá sofrendo pra poder duelar de igual pra igual com os Comensais. Eles até estão duelando de igual pra igual, mas eles estão dando o melhor deles ali, né, lutando contra os Comensais. O Dumbledore chega, meu irmão, e é poucas. Ele prende todo mundo e é isso aí, sacou? Acaba a batalha, ele sozinho, rapidinho, num estalo de dedos. Então eu acho que ele faria algo parecido, né? Eu acho que ele não mataria ninguém, eu acho que ele prenderia todo mundo. Estavam ali, enquanto Harry estaria duelando com Draco. Porém, Harry teria uma certa vantagem sobre Draco, porque Harry tem muito... Não é que o Harry teria uma certa vantagem contra o Draco, não. Ele teria muita vantagem contra o Draco. Me desculpem os fãs do Draco, me perdoem, mas não tem como. Harry versus Draco não tem como. O Draco não tem chance. É Harry, mas assim, muito, mas muito mesmo. Muito mais experiência em batalha, tendo lutado contra o próprio Lord Voldemort, sem contar o fato de que era um Draco com a mente cheia de problemas, uma mente cheia de dúvidas. Ele estava fazendo aquilo simplesmente também, porque né? ele estava sendo obrigado. Não era... É complicado, assim, afirmar que o Draco estava sendo obrigado a fazer aquilo. Enfim, ele estava sendo influenciado fortemente. Tinha toda a questão do Voldemort estar ali com raiva do pai dele. Então, enfim, era uma pressão muito grande. Não me entendam mal, não tô dizendo que não era uma pressão muito grande. Mas o Draco ainda tinha escolha, sacou? Agora, é verdade que o Draco tava ali naquele momento enfrentando um duelo pessoal, um embate pessoal, né?
Ele estava ali tentando entender o que ele queria da vida. Ele já não estava ali feliz fazendo o que ele fazia. Ele estava reconsiderando muita coisa na cabeça dele. Ele estava mesmo ali no meio de uma luta interna, né? Então, isso só daria mais vantagens pro Harry, com certeza. Mas independente disso, mesmo que o Draco não tivesse isso, Harry venceria mole. Aquilo que ele realmente... Minha mais sincera opinião, obviamente. ...queria fazer. Então o Harry o subjugaria com certa facilidade. Após isso, ambos desceriam da Torre de Astronomia e ajudariam a Ordem da Fênix e a Armada de Dumbledore a duelar contra os outros Comensais da Morte que estavam lá naquela noite. Voldemort perderia muitos seguidores naquele dia, inclusive sua mais leal tenente, Bellatrix Lestrange, que com certeza seria presa ou morta. Opa. Aqui eu encontro a primeira falha da teoria. Bom, talvez nem seja uma falha, né? Talvez o Quinto Maroto quis fazer isso. Mas vamos lá, por que eu tô dizendo isso? É muito icônica essa cena, né? Ali na Torre de Astronomia, com os Comensais, com o Draco, né? Essa cena da morte do Dumbledore é muito icônica. E também é icônica por causa da presença da Bellatrix. Logo depois da morte, ela vai lá e conjura a Marca Negra e tal. Enfim. Só que isso é uma adaptação. Isso é algo do filme de Enigma do Príncipe. No livro, a Bellatrix ela não é mencionada em nenhum momento. Tanto na Batalha da Torre de Astronomia, quanto na Torre de Astronomia lá mesmo, quando eles estão ali frente a frente com o Dumbledore. Então, assim, pode ser que o Quinto Maroto ele tenha pegado aquilo que é mais icônico, que é a figura da Bellatrix Lestrange ali nesse momento, mas que isso é algo dos filmes. Então pode ser que tenha sido de propósito que ele fez isso. Agora, se a gente vai considerar os livros, que é onde a história realmente acontece, aí nós temos uma falha, porque a Bellatrix ela não estava nesse momento aí. Então, nesse sentido, ela não teria morrido, ela não teria sido capturada, sacou? As provas provavelmente seriam suspensas no fim do ano, assim como aconteceu no filme e nos livros por conta da morte de Dumbledore, mas nesse caso seria por conta de toda a batalha que aconteceu em Hogwarts. Eu acredito também que os pais dos alunos fariam da mesma forma com que eles fizeram nos livros, que muitos pais dos alunos buscaram seus filhos em Hogwarts, julgando Hogwarts não ser mais segura, mesmo com Dumbledore vivo. Harry e Dumbledore veriam então que o medalhão é falso, e teriam que ir atrás de RAB, de descobrir quem que era o RAB que estava no medalhão. Porém, nesse cenário, o Voldemort não teria se apressado para tomar o Ministério da Magia. Então Dumbledore e Harry teriam mais tempo e, eventualmente, eles descobririam quem que é RAB, né, que era o irmão do Sirius Black. Até porque a Ordem da Fênix, a sede da Ordem da Fênix, era na casa dos Black. Então eles conversariam com o monstro, né, o elfo doméstico da família Black, que lhes entregaria o medalhão porque ele não teria sido roubado por Mundungus Fletcher e nem vendido, né, a Dolores Umbridge. Faz sentido. Eu acho que não teria sido tão simples assim descobrir quem era RAB, né? Que era Regulus Arturo Black. Porém, eu acho que não teria sido tão simples assim. Faz sentido, a Casa dos Black é a sede da Ordem da Fênix, né? Então, dá pra pensar que em algum momento o Harry estaria com o medalhão falso na mão, ou o Dumbledore estaria com o medalhão falso na mão, e o monstro veria e reconheceria, enfim, sacou? Dá pra aceitar de boa isso. Então eles conseguiriam um medalhão verdadeiro com uma certa facilidade comparado ao trabalho que o Harry teve, né, lá em Relíquias da Morte. É com essa certa facilidade que eu discordo. Eu acho que não seria tão fácil assim. Harry e Dumbledore destruiriam o medalhão com a espada de Godric Gryffindor. Lembrando, galera, que é só nos filmes que o Voldemort sabe quando uma Horcrux é destruída, né? Que parece que ele sente dor, né? Quando uma das Horcruxes dele é destruída. Esse é um ponto importante, galera. Desculpa parar tantas vezes assim, mas é o seguinte. Inclusive, eu fiz até um short sobre esse assunto. Nos filmes, o Voldemort, ele sente cada vez que uma Horcrux dele é destruída. Porém, nos livros, não é assim. Ele não sente quando ele tem as Horcruxes destruídas. Inclusive, lá quando ele tá no Gringotts, né?
que o Gringotts ele foi roubado, que a taça é roubada, né? A taça de Hufflepuff. Ele desconfia, então, que já sabiam sobre as Horcruxes. E aí ele pensa até no Dumbledore, pensa no Harry, e aí ele vai e se questiona, mas eu não sentiria caso uma parte da minha alma fosse destruída? Ele se questiona isso. E depois que ele se questiona, ele faz o quê? Ele sai dali do Gringotts e ele começa a visitar os locais que ele tinha escondido as Horcruxes dele. Ou seja, se como nos filmes ele realmente sentisse cada vez que uma Horcrux era destruída, ele não teria necessidade nenhuma de visitar os locais das Horcruxes dele para saber se elas estavam seguras, porque ele já saberia que elas estavam seguras ou que elas estavam destruídas, porque ele sentiria isso, né? Então, enfim, eu acho que, mais uma vez, essa adaptação dos filmes pra mim é péssima, porque ela tira a profundidade sobre se fazer uma Horcrux. Um dos principais problemas de se fazer uma Horcrux é que ela te causa a insensibilidade com relação à sua própria alma. Você separa a sua alma de si e você não sente mais essa alma. Você fica insensível a essa alma. E daí vem também grande instabilidade para sua alma. Então tira o Voldemort sentir cada vez que a alma dele é destruída. Para mim, passa uma ideia de que ele ainda tem um pouco de humanidade. Porque ele ainda sente partes da alma dele. Mas assim, caramba, ele ainda tem humanidade dividindo a alma dele, partindo a alma dele, sabe? Ignorando essa alma dele, fazendo essa parte da alma dele algo inferior ao que realmente é. Porque a alma é imortal, ela foi feita para ser imortal, ela é imortal. O corpo não. Então a alma, ela passa a agir como se fosse algo mínimo que serve apenas para tornar o corpo físico imortal, né? Então, enfim, eu acho que tira a profundidade disso tudo, essa adaptação do Voldemort sentir que ele estava tendo suas Horcruxes destruídas. Nos livros isso não acontece. Então Harry e Dumbledore poderiam fazer tudo isso na surdina e o Voldemort nem ficaria sabendo que eles estavam destruindo as Horcruxes dele. Dessa forma, ficariam restando 4 Horcruxes, sendo elas o diadema de Rowena Ravenclaw, a taça de Helga Hufflepuff, Harry Potter e a Nagini. Nessa teoria, o foco total de Dumbledore e Harry seria de achar e destruir todas as Horcruxes. Então, eventualmente, eles conseguiriam entender que uma das Horcruxes era o diadema de Rowena Ravenclaw e eles... Até porque o Dumbledore ele tinha se dado essa missão de descobrir tudo sobre o Voldemort. Tudo a respeito da vida dele. O Dumbledore, ele sai coletando o maior número de informações possíveis. Ele monta um acervo sobre o Voldemort muito grande. Então ele consegue descobrir muita coisa que ninguém sabia sobre o Voldemort. Ele consegue descobrir a maneira como o Voldemort agia, esse gosto que ele tinha por colecionar artefatos de pessoas famosas, inclusive dos fundadores, né? Então, ele tem uma lembrança que ele mostra pro Harry, em que ele vê o interesse do Tom Riddle, né? Na taça de Hufflepuff, que pertencia naquela ocasião a uma bruxa chamada Hepzibah Smith. Então, assim, não demoraria muito pro Dumbledore concluir que o diadema de Ravenclaw poderia ser uma Horcrux, entendeu? Nos livros, a gente vê que o Harry, quando a mente do Voldemort ela se volta pra escola, isso acontece nos filmes também. No filme também. Quando a mente do Voldemort ela se volta pra escola, o Harry percebe que a Horcrux dele, que mais uma Horcrux dele tá ali. Tem uma Horcrux do Voldemort escondida na escola. E aí o Harry vai, lembrando de tudo, né? Ele consegue sacar que poderia ser o diadema. Afinal, como Luna diz, o diadema tava escondido, tava perdido. E aí eles vão conversar com a Helena e aí descobrem o paradeiro do diadema. E, enfim, o diadema era de fato uma Horcrux. Então, nesse ponto, acho que a teoria tá de boa. Acho que a teoria tá bem embasada. Acho que sim, seria de uma forma diferente, mas eles acabariam descobrindo, chegariam no diadema
como sendo uma Horcrux do Voldemort. Conversariam com o fantasma da casa de Ravenclaw, né, a Helena, e eles conseguiriam ali interpretar e entender onde que a Horcrux havia sido escondida. Depois de muita procura, eles a encontrariam dentro da sala precisa e a destruiriam também usando a espada de Godric Gryffindor. Restando assim mais 3 Horcruxes, Nagini, a Taça de Hufflepuff e Harry Potter. Aqui é onde começaria a ficar complicado para eles encontrarem as próximas Horcruxes. Porque o Harry só desconfiou de ter uma Horcrux no cofre da Bellatrix Lestrange porque eles foram capturados enquanto eles estavam fugindo numa floresta e foram levados até a mansão dos Malfoy, e o Harry vê o desespero da Bellatrix quando ela vê a espada de Gryffindor, sendo que tinha uma espada igual àquela no cofre dela. Então eles teriam muita dificuldade para encontrar essa Horcrux, então eles provavelmente partiriam para outra, que no caso seria a Nagini. Nesse cenário, galera, o Voldemort ainda não sabe que eles sabem sobre as Horcruxes. Então, ele não teria todo aquele cuidado com a Nagini de manter a Nagini próxima dele. Ele só começa a fazer isso depois que ele descobre que eles estão destruindo as Horcruxes. Então, ele provavelmente mandaria a Nagini em uma de suas missões, igual ele fez em Relíquias da Morte, né? Na casa de Bathilda Bagshot. E eu acredito que seria muito fácil pro Harry armar uma emboscada para que quando a Nagini chegasse, ele simplesmente cortasse a cabeça dela com a espada de Gryffindor também, assim como o Neville fez lá no filme e no livro. Bom, aqui eu discordo. Eu não acho que seria facilmente, mais uma vez, como o Quinto Maroto disse. Primeiro, a gente viu a Nagini sair em missões muito específicas. Ela sai em missão lá no Ministério da Magia, quando ela ataca o Sr. Weasley, né? O Sr. Weasley estava ali guardando o Hall das Profecias, e ela aparece ali e ataca o Sr. Weasley. Era uma missão específica. Depois, como o próprio Quinto Maroto menciona aqui no vídeo, na teoria dele, ela sai para Godric's Hollow em uma missão. Qual que era essa missão? Segurar o Harry até a chegada do Voldemort, caso o Harry fosse para Godric's Hollow. Parecia plausível para o Voldemort que o Harry fosse para Godric's Hollow em algum momento. Afinal de contas, foi ali que o relacionamento dos dois começou, né? Em Godric's Hollow. Foi ali que o Harry nasceu e foi criado. Foi ali que os pais moraram com ele. É ali que os pais estavam enterrados. Então, o Harry pudesse, sei lá, querer visitar o túmulo dos pais, embora ele não fazia ideia, ele não soubesse com tanta certeza que era ali que eles estavam enterrados. Enfim, era plausível pro Voldemort que o Harry procurasse Godric's Hollow como um destino para ele ir. Então, Nagini estava ali com o objetivo de Harry chegando, prende o Harry, segura ele até eu chegar. Mais uma vez, missão específica. Então, assim, eu acho que faz sentido o que o Quinto Maroto tá dizendo aqui, a teoria faz sentido. Eu vejo, sim, o Voldemort mandando a Nagini em uma missão, porém, eu gostaria de ter visto o Quinto Maroto falando que missão é essa? Que missão especial é essa que o Voldemort precisaria mandar a Nagini fazer e não um de seus comensais, né? Porque assim, beleza, ele ainda não sabia que as Horcruxes estavam sendo caçadas, na teoria que ele não sabia. Ok, mas ainda assim a Nagini era uma Horcrux. E a gente viu relatos nos livros de que ele mandou a Nagini para missões muito específicas. Então a gente precisa ver que missão específica seria essa que ele enviaria. E aí, combinando com a destruição da Nagini pelo Harry usando a espada de Gryffindor. Enfim, mais uma vez, faz sentido. Eu vejo isso acontecer, mas eu acho que faltou profundidade. Faltou argumento na teoria, mostrando qual motivo o Voldemort teria para poder enviar a Nagini numa missão, sacou? Mas enfim, acho que não chega a ser um erro, né? Faltou só mais profundidade. Então, restariam apenas 2 Horcruxes, Harry Potter e a Taça de Helga Hufflepuff. Boa. Nesse momento, eu acredito que Dumbledore teria uma longa e franca conversa com Harry, explicando para ele tudo aquilo que a gente descobre com as memórias do Snape. Ele contaria a Harry que na noite em que seus pais foram mortos, uma parte da alma de Voldemort se prendeu à única pessoa, né, ao único ser que ficou vivo ali, que no caso era o próprio Harry Potter, e que ele era uma Horcrux. Então o Harry entenderia o seu propósito. E como o Voldemort era louco para achar o Harry e poder matar ele, seria muito fácil encontrar o Voldemort e fazer com que ele fizesse isso. E Harry, determinado e sabendo do seu propósito, ele aceitaria isso com certeza. Mais uma vez, o muito fácil me incomoda.
eu não acho que teria sido tão fácil assim proporcionar esse encontro. Beleza, acho plausível, já que nessa teoria o Dumbledore não morreu. Portanto, a varinha das varinhas ainda está com o Dumbledore. Então, nesse sentido, o Snape, ele não seria morto pelo Voldemort. Porque o motivo do Voldemort matar o Snape é que o Snape queria ser o dono da varinha das varinhas e ele achava que o Snape era o dono da varinha das varinhas. Certo? Então, beleza. O Snape não morreu. Ok? Agora, como que eles iam fazer esse encontro acontecer? Do Harry e o Voldemort. Como que esse encontro acontece? Mais uma vez, eu me perdi um pouco no pensamento aqui, mas voltando no que eu tava falando. O Dumbledore... Faz sentido o Dumbledore contar pro Harry, já que o Harry não teria as memórias do Snape. Era aí que eu tava indo, que eu me perdi. Boa. O Harry não veria as memórias do Snape, porque o Snape não morreu e não deu pro Harry as memórias dele, né? O próprio Dumbledore se encarregaria de contar pro Harry que o Harry é um Horcrux, que o Harry precisaria morrer para que o Voldemort então fosse destruído, porque a Horcrux que estava no Harry precisava ser destruída pro Voldemort ser destruído. Beleza, eu vejo tudo isso acontecer, ok. Mas o encontro do Harry com o Voldemort acontece de uma forma muito natural, né? Então, mais uma vez, me parece que faltou profundidade aí, para poder explicar melhor como que se daria esse encontro. Mais uma vez, não acho que é uma falha. Eu vejo esse encontro acontecendo, mas eu gostaria que, na teoria, o Quinto Maroto explicasse melhor como que isso se daria. Sacou? E aí tem um outro ponto que não é uma falha, mais uma vez, mas que eu tô sentindo falta, que é o seguinte. Se o Snape não morre, o Harry não tem a lágrima do Snape, não tem aquele momento na penseira em que o Harry vê as memórias do Snape. Opa! E aí, eu ia ficar muito triste, porque muito do que nós temos sobre a Lilian está na memória do Snape. Então a gente não veria muito do que a gente viu da Lilian, porque o Harry não teria acessado as memórias do Snape. Assim como também o Harry não teria descoberto todo o amor que o Snape sentia pela mãe dele. A gente não iria saber por que o Snape tratava o Harry tão mal da maneira como ele tratava. A gente não teria descoberto tudo isso com tanta profundidade, né? É claro, a gente ainda teria visto em Ordem da Fênix a pior memória do Snape. Ok, daria ali pro Harry entender que o Snape detestava o pai dele e tal. O próprio Snape fala isso em algumas ocasiões e tudo. Mas a gente perderia profundidade nisso. A gente perderia profundidade e a gente perderia um dos momentos mais incríveis da saga de Harry Potter, que é o momento em que o Harry descobre quem realmente era o Snape. E descobre tudo que tinha acontecido com ele, todas essas memórias. E mais uma vez, eu como cadelinha da Lilian, como apaixonado pela Lilian, perderia muito do que nós vimos sobre a Lilian e que foi nesse momento aí das memórias do Snape. Mas vamos lá. Então eu acredito que eles armariam uma emboscada pro Voldemort e apareceria lá. E quando ele visse o Harry, obviamente a gente sabe qual que é o feitiço que o Voldemort mais usa durante todos os filmes e livros, né? E é a Maldição da Morte. Então ele com certeza usaria uma Maldição da Morte em Harry e não se defenderia dessa vez, não tentaria escapar, não tentaria fazer absolutamente nada, porque ele sabia que ele precisava morrer. Porém, assim como acontece lá no livro de Relíquias da Morte, o Harry não teria morrido. E isso não é dado à Pedra da Ressurreição como parece no filme. Na verdade, ele não morreu por conta do Voldemort ter usado o sangue de Harry lá em Cálice de Fogo quando ele... Detalhe importante, galera. Esse é um detalhe muito importante que ainda muita gente não entende. Muita gente comete o equívoco de achar que o Harry retornou por causa da Pedra da Ressurreição. E não foi. Foi porque o Voldemort utilizou o sangue do Harry, como o Quinto Maroto tá falando aqui, para poder retornar lá em Cálice de Fogo. Ele retornou. Aquilo fazia com que a magia antiga do amor de Lilian ainda estivesse presente em Voldemort e impediu Harry de morrer pelas mãos do Lorde das Trevas. Porém, a Horcrux em Harry Potter havia sido destruída, restando apenas uma Horcrux, a Taça de Hufflepuff. E aqui, eu acredito que Dumbledore usaria de toda a sua sabedoria e lábia para fazer alguma coisa que com certeza o Lorde das Trevas ia cair.
Nessa cena, eu penso, após a batalha entre Harry e Voldemort, o Dumbledore aparataria ali e ele diria as seguintes palavras. Já chega, Tom. É tolice lutar. Peraí, após o quê? Todas as suas Deixa eu horcruxes voltar aqui, galera. trevas ia cair. Nessa cena, eu penso que Dumbledore usaria de toda a sua sabedoria e lábia para fazer alguma coisa que com certeza o Lorde das Trevas ia cair. Nessa cena, eu penso, após a batalha entre Harry e Voldemort, o Dumbledore aparataria ali e ele diria as seguintes palavras. Já chega, Tom. É tolice lutar. Todas as suas horcruxes foram destruídas. Sim, você achou que não sabíamos delas, não é mesmo? Acabou, Tom. E nesse momento, Dumbledore mostraria o anel de Marvolo Gaunt a Voldemort, para ele ver que realmente o Dumbledore não estava blefando. E naquele momento, eu acredito que o Voldemort desaparataria imediatamente e começaria a checar uma a uma de suas horcruxes. E isso era exatamente o que o Dumbledore queria que ele fizesse, porque em algum momento ele precisaria checar a última horcrux que ainda existia, que era a taça de Hufflepuff. E essa era uma das únicas oportunidades deles descobrirem onde ela estava. Mas ao checar a taça de Hufflepuff, ele teria que invadir Gringotts. E ele com certeza invadiria lá, matando todo mundo. Só que nesse cenário, o Ministério da Magia não foi tomado por ele. Então Kingsley Shacklebolt, que trabalhava no Ministério da Magia, poderia avisar a Ordem da Fênix do que estava acontecendo no Gringotts, e toda a Ordem da Fênix apareceria lá e começaria um duelo entre Ordem da Fênix versus Comensais da Morte. A partir dali, ficaria muito simples de entender em qual cofre sua Horcrux estaria escondida, porque ele só confiaria em uma pessoa para essa tarefa. Então Harry saberia que... Eu não sei se ficaria muito simples, mas é plausível de que o cofre dos Lestrange seria uma opção até meio óbvia, né? Pra encontrar uma Horcrux. E por causa daquela visão, daquela lembrança que o Harry viu, né? Que o Dumbledore tinha do Tom Riddle interessado na taça de Hufflepuff que pertencia a Hepzibah Smith, eles concluiriam que aquela taça era uma Horcrux. Então, eu consigo ver isso acontecer. Acho que tá bem embasado aí. Que está no cofre dos Lestrange. Harry, Ron e Hermione entrariam no Gringotts, assim como eles fizeram lá no filme, né, usando o feitiço do Império. E enquanto isso, aconteceria um grande duelo entre Comensais da Morte e a Ordem da Fênix. Porém, a Ordem da Fênix levaria a melhor, porque os seus maiores tenentes, né, os melhores lutadores de Voldemort, já haviam sido derrotados ou mortos lá na Batalha de Hogwarts. Com exceção de Bellatrix Lestrange, se nós estamos levando em consideração os livros, como eu falei, a Bellatrix Lestrange, ela não estava na Torre de Astronomia, ela não estava em Hogwarts, ela não invadiu Hogwarts junto com os Comensais da Morte naquela noite em que o Dumbledore acabou morrendo, né? No caso aqui, na teoria do Quinto Maroto, o Dumbledore acabou não morrendo naquela situação. Mas a Bellatrix estaria aí. E ela é uma das principais tenentes de Lord Voldemort. Então, eu imagino a seguinte cena. Harry volta do cofre dos Lestrange em meio à batalha, gritando as seguintes palavras. Está feito, ela foi destruída, agora é só ele. Tomado pela fúria, Voldemort lançaria um feitiço a Harry, que seria desviado por um feitiço escudo, lançado por Severo Snape. Agora... Caraca, gostei muito disso. Muito mesmo. Muito legal. E eu imagino a surpresa de Voldemort nesse momento, descobrindo só ali que um dos seus mais leais servos era, na verdade, da Ordem da Fênix. Tava do outro lado. Muito legal esse desfecho, muito bacana. Agora, não tinha mais por que fingir. Agora só existia uma missão: derrotar o Lorde das Trevas. Harry, Dumbledore e Snape duelariam juntos contra o Lorde das Trevas, e com um único objetivo: matar Lord Voldemort. E um feitiço, sem saber se for da varinha de Harry, de Snape ou da varinha das varinhas em mãos de Dumbledore, atinge o Lorde das Trevas, e o fim dessa teoria seria exatamente como é retratado nos livros o fim de Lord Voldemort. Abre aspas. Voldemort caía para trás, de braços abertos, as pupilas ofídicas dos olhos vermelhos virando para dentro. Tom Riddle bateu no chão com uma finalidade terrena, seu corpo fraco e encolhido, as mãos brancas, vazias, o rosto de cobra apático e inconsciente. Voldemort estava morto. E é assim que termina a história. Bom, marotos, essa foi a minha teoria.
Bom, é isso aí. Ó, gostei muito desse desfecho. Vou comentar algumas coisinhas aqui desse desfecho. Gostei muito desse desfecho. Acho muito legal essa referência que ele fez da morte da Ariana, né? A referência à morte da Ariana, né? A morte do Voldemort acabou sendo parecida com a morte da Ariana, que na teoria dele é um ponto-chave para que o Dumbledore ele acabasse não morrendo, né? Então achei muito legal deles não saberem de onde que veio o feitiço que matou o Voldemort, se veio do Harry, veio do Dumbledore, veio do Snape. Acho muito legal essa referência. Nesse caso, fica como se assim, o bem venceu, né? E não o Harry. Eu percebi que ele não citou a teoria, né? E, honestamente falando, eu não vejo problema nisso. A teoria, ela tem a sua importância, ela gira, muita coisa gira em torno dela ali, mas eu acho que isso seria mais um tapa na cara do Voldemort, que se preocupou tanto com a teoria, né, e foi tomando ações para que a teoria fosse se cumprindo no fim das contas, e no fim de tudo, ele não morreu pela teoria. Entende? Porque assim, galera, como o próprio Dumbledore explica, Harry ele não estava fadado a derrotar o Voldemort. Existem diversas teorias no Ministério da Magia, no Hall das Profecias, que nunca se cumpriram. Então, assim, o próprio Voldemort acaba escolhendo o Harry, né, para ser aquele que teria o poder de derrotar o Lorde das Trevas. Mas se o Harry decidisse não fazer isso, ele decidiu e pronto, né? Ele não, sabe? Ele não estava ali forçado a isso por causa da profecia. Por exemplo, mesmo que o Harry estivesse tentando cumprir a profecia e o Voldemort estivesse sem nenhuma Horcrux, se qualquer pessoa, durante aquela conversa ali que nós vemos no salão principal, tivesse lançado uma Avada Kedavra contra o Voldemort já estava sem Horcruxes. Era só ele e a parte da alma dele que sobrou com ele. Ele teria morrido. A profecia não iria fazer o Avada Kedavra desviar ou ir para outro lugar, simplesmente porque era o Harry que tinha que destruir o Voldemort. Então, eu acho isso muito legal, esse desfecho. Não sei se foi essa a intenção do Quinto Maroto, mas me passou essa ideia de que, caramba, o Voldemort passou grande parte do tempo se preocupando com uma teoria que, no fim das contas, não se cumpriu. Ele foi derrotado por Dumbledore, Harry e Snape, né? Achei muito legal, achei digno esse final pro Snape, participando da batalha, lutando. Gostei muito de uma batalha no Gringotts, seria sensacional. Então, enfim, de modo geral, a teoria é bacana. Gostei muito da teoria. Tenho os meus problemas com ela, como eu falei com vocês aí durante todo esse react maroto. Mas o balanço a teoria é bacana, tem sua solidez, tem algumas falhas ali, mas enfim, que teoria que não tem falhas, né? Então é isso, meus amigos. Esse foi o react maroto de hoje. Fiquem ligados porque nós teremos mais reações aqui do Wizarding Bruno, onde eu vou reagir a vídeos dos meus amigos criadores de conteúdo, publicações no TikTok, no Instagram e no Twitter sobre Harry Potter e também vou reagir a comentários que vocês mandam em vídeos específicos aqui do canal. Esse é o React maroto e eu espero que vocês tenham curtido a reação marota. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui!